E aí, vem aqui fazer discurso bonito de que os 13 anos do governo do PT foi uma maravilha, foi um paraíso, foi não sei o quê, e que são as pessoas que falam mal. Não, quem fala mal são os fatos, são as realidades. A saúde. Pelo amor de Deus, em que pesa a necessidade da saúde, mas o sujeito que operacionalizou esse programa Mais Médico devia ser mandado para uma corte internacional e ser condenado por crimes contra a humanidade. Essa conversinha mole do candidato eleito querendo jogar areia nisso não procede. Então o senhor se informe bem o que são as estatísticas e por que elas estão dessa maneira. Mas eu queria também aproveitar, senhor presidente, para trazer aqui uma outra notícia boa, lembrar dos programas, uma outra notícia boa, lembrando dos programas dos nossos governos, em relação ao Mais Médicos, que está sendo atacado agora por conta dos médicos cubanos que estão saindo do programa, porque foram maltratados, desrespeitados, não tiveram aqui a acolhida que precisavam do candidato que foi eleito, foram espezinhados, Foi muito ruim o que aconteceu. Ninguém fica num lugar aonde não é querido, aonde é destratado, aonde é maltratado, aonde tem malcriação, aonde tem possibilidade de violência. Pois os nossos médicos cubanos, digo nossos porque ajudaram muito o Brasil, estão indo embora. E agora o governo está dizendo que cadastrou a quantidade já necessária. Muito bem. Quero saber se os médicos efetivamente vão cumprir as suas funções nos locais cadastrados. Porque, como ministra-chefe da Casa Civil, ajudei a implantar esse programa na época, junto com o ministro Padilha. E lembro que nós fazíamos os editais e muitos médicos se cadastravam. Nós chamávamos, nem tantos assumiam. E os que assumiam, nem todos ficavam. Porque o médico brasileiro não foi formado para prestar serviço na periferia, não foi formado para atender gente pobre, não foi formado para atender distritos indígenas. O médico brasileiro foi formado para atender a elite, foi formado para ter especialização, foi formado para estar em grandes centros, foi formado para ser rico. Infelizmente, nós temos que mudar o conceito da medicina. Então eu torço para que esses médicos todos inscritos realmente se apresentem e fiquem nos locais. Mas duvido que isso aconteça, e a nossa população sofrerá com a falta dos médicos cubanos. Aí, vem aqui fazer discurso bonito de que os 13 anos do governo do PT foi uma maravilha, foi um paraíso, foi não sei o quê, e que são as pessoas que falam mal. Não, quem fala mal são os fatos, são as realidades. A saúde. Pelo amor de Deus, em que pesa a necessidade da saúde, mas o sujeito que operacionalizou esse programa Mais Médico devia ser mandado para uma corte internacional e ser condenado por crimes contra a humanidade. Eu quantas vezes falei aqui nessa tribuna, isso é trabalho escravo. Como é que eu pego um sujeito em Cuba, trago para cá, é proibido de trazer a família, ele chega aqui, ele não pode trabalhar, ele só pode trabalhar naquele negócio que ele foi contratado, não pode. Ele pode trabalhar de médico aqui no pronto-socorro, mas ele não pode atender o vizinho que teve um ataque cardíaco aqui do lado, porque era proibido. Ele não pode, aí o salário dele não é pago para ele, é pago para uma instituição que come mais da metade. E essas pessoas já achavam isso explicável. E mais, agora descobriram, senador Elmano, que deram um bypass no Senado e na Câmara. Deram um bypass, enganaram. Através de uma pedalada, mais uma, enganaram o Senado, porque sabia que ia dar discussão aqui. Começaram essa semana passada a narrativa, não vai ter médicos. Continuam dizendo que não vai ter médicos. Nós tá assim de médicos brasileiros formados na Bolívia, no Paraguai, em tudo que é lugar que querem trabalhar. Mas esses médicos cubanos, Chuchu, eu duvido se o presidente Temer baixar um decreto ali agora e autorizando eles trabalharem, trabalharem aqui. Fica boa parte deles. É só autorizar eles trabalharem. Fala, vocês vão estar nos Mais Médicos, mas pode abrir sua clínica aqui também. Ficam quase todos. Ficam quase todos. Mas mesmo assim, não foi Temer que mandou os médicos cubanos embora. Não mandou nenhum embora. Tem alguma coisa muito errada e o Senado tem que ir a fundo. Por que será que foi só dizer que Bolsonaro vai assumir e já o governo cubano disse, não, estou tirando porque ele disse que os médicos não sei o quê.
Conversa fiada. Ninguém tira um programa desse, e ainda mais uma bufunfa daquela, a troco de nada não. Tem angu nesse caroço. Então, se eu fosse o presidente Temer, dizia o seguinte: olha, vocês já prestaram um bom serviço, está autorizado todo mundo trabalhar, quem quiser ficar, fica. Não precisa fazer revalida nenhuma, isso é controle de mercado, sim. Se estavam trabalhando até agora, por que não pode continuar trabalhando? Continua trabalhando, esquece essa história de revalida e vamos para frente. Eu duvido se boa parte não fica aqui. E mais, pode trazer as famílias para cá também. Oxe, se entra milhares de venezuelanos toda hora ali aqui na divisa com Roraima, senador Amânio, por que não pode os médicos cubanos estar aqui? Então nós precisamos tratar desses temas nesse nível. Não dizer, olha, o Bolsonaro elegeu e disse que os médicos cubanos não podem ficar aqui. Mentira. Mentira. Os médicos cubanos são muito bem-vindos. Não como escravos. São muito bem-vindos para ganhar o mesmo salário que os médicos brasileiros. Não para um médico cubano trabalhar aqui na cadeira de um lado, atendendo, ganhando R$1.000, e o médico brasileiro ganhar 20, 30 do mesmo lado aqui. Que mundo é esse que essas pessoas querem? Ah, mas lá eles são doutrinados a trabalhar para o bem do próximo. Ah, conversa fiada, né? Conversa fiada. Ninguém trabalha para o bem do próximo em detrimento de si próprio. Se o Brasil está pagando tabela cheia de 10 mil, 15 mil por cada médico, que esse dinheiro vá para os médicos. Então, esse debate nós vamos fazer, e não pense, dona Gleisi Hoffmann, a senhora saiu, então vou falar o nome da senhora aqui. Se estivesse aqui, eu estaria falando para a senhora. A senhora falou que vai falar aqui na tribuna do Senado e na Câmara. Então é o seguinte, não pense que vai ser tarefa fácil essas mentiras daqui para frente. A senhora vai dizer essas coisas, mas nós vamos fazer o contraponto e vamos dizer, para cada mentira que o PT disser, nós vamos continuar dizendo 10 verdades. Vocês não vão enganar mais o povo brasileiro. Vai ter que ser um debate agora, tete a tete. Um debate de ponto e contraponto. Porque até agora, infelizmente, essa crítica eu tenho que fazer ao PSDB. O tempo que o PSDB passou na oposição, deixaram vocês deitarem e rolarem. Vocês mentiram o que quiseram. Vocês foram situação e oposição ao mesmo tempo. Vocês passaram o tempo inteiro no governo, roubando, pilhando e dizendo que a culpa era de FHC. Não que ele seja inocente. Não estou aqui para defendê-lo. Agora, eles fizeram a teoria do Homer Simpson o tempo inteiro. A culpa é minha, eu coloco em quem quiser. Agora não. Nós vamos fazer sim enfrentamento. Nós vamos fazer um enfrentamento para que o povo brasileiro saiba os dois lados. Porque diz que existe o fato e as versões, né? Nós vamos sempre apresentar os fatos.